Olá pessoal, boa noite a todos, né? Estou aqui de volta para nós podermos falar um pouco hoje sobre a geografia de Goiás, tá? Você aí que está preparando aí para concurso no estado de Goiás, qualquer município que esteja localizado no território goiano, é de suma importância estar aí a par desses conhecimentos, né? Falar sobre a história de Goiás é um fator importante para a formação. De fato, ele de fato, na realidade, a gente vai ter aí esses concursos voltado pegando todo esse processo que não deixa jamais fora esse conhecimento. Então, falar da geografia do estado de Goiás é o que eu pretendo hoje trabalhar com vocês, exatamente esse assunto. Por quê? Porque o estado de Goiás, primeiramente, a gente tem que ter aí o entendimento de que ele está localizado na região centro-oeste. Não esqueça disso. Ele está localizado na região centro-oeste do Brasil, né? E esse estado, a gente entende também que é um estado mais populoso da região do centro-oeste goiano, ok? E ele vai fazer limite, né, com alguns outros estados. Por exemplo, ao norte, ele vai fazer limite, divisa com Tocantins. Ao sul e leste nós temos Minas, nós temos Mato Grosso, né? A oeste nós temos também a Bahia, né? Mato Grosso ao oeste, Bahia ao nordeste, e nós temos ainda a parte sul, né? Que é o sudeste, que é voltado aí de fato para o Mato Grosso do Sul. E temos o Distrito Federal. E essa extensão territorial também é importante estar aí dentro das informações. Nós temos aí 340 milhões, 86.698 quilômetros quadrados. E é dividido entre 246 municípios. Esse é o nosso estado de Goiás. E a capital, tendo ela como Goiânia, sendo ela a segunda cidade mais populosa da região do Centro-Oeste. Aí tem essa prévia aí sobre a geografia de Goiás, para entender um pouco aí como é que é esse processo, essa dinâmica. Ele também, né, Goiás também está localizado no Planalto Central do brasileiro. O estado de Goiás tem um relevo bastante variado, né, com planaltos, chapada, vales, depressões. Isso é a composição do estado de Goiás, né? Esse espaço físico, né? na concepção física. E na região sul, também e leste do estado, são encontrados as maiores altitudes, né? Com destaque principalmente as chapadas, de fato, né? E essa chapada qual é ela? A Chapada dos Veadeiros. E o pico, né, do Pouso Alto também é um ponto mais elevado do estado. Temos que estar também atento com relação a isso, porque quando cobrar isso no concurso, a gente está por dentro aí, sabendo o que de informação vão trazer para a gente poder ser mais assertivo ou ser totalmente assertivo nas questões. Outra coisa que a gente tem que pensar também, que como ele é elevado, né, o pico mais alto com 1.784 metros de altitude, né, já no oeste do estado estão encontrados que altitudes mais baixas. Então, ao oeste do estado, a gente vai encontrar altitudes mais baixas. Outro fator também importante para a gente poder estar um pouco também a par desses assuntos, vai ser a vegetação. Qual é a vegetação predominante do estado de Goiás? Nós temos que saber que a vegetação predominante do estado de Goiás, de fato, é o cerrado, né? Suas principais características, né, vai ser o quê? Vai ser os grandes arbustos, né, as árvores esparsas, né, de galhos retorcidos, raízes profundas. Então, isso aí é a característica física aí do estado de Goiás, que a gente também tem que estar atento, que aí volta mais a questão da flora, né? Que aí a gente vê que a predominância exatamente da vegetação vai ser o cerrado. Já na região sul,
do estado são encontradas pequenas faixas de Mata Atlântica. Olha, isso também é um fator para estar atento com isso, porque, mas o estado de Goiás também tem alguma faixa de mata? Tem sim, uma faixa de Mata Atlântica, mas já está localizado mais na região sul do estado de Goiás. Principalmente, sabe onde? As margens dos rios e das serras. Não esqueça, essa Mata Atlântica, essa pequena faixa, ela está localizada exatamente nessas mediações, tá? Já na divisa com o estado do Mato Grosso, a oeste também existe uma pequena área de uma floresta tropical, né? No subsolo do Cerrado existe também água em abundância, né? A fauna do estado é muito rica. Então, tudo isso a gente tem que estar dentro desse conhecimento com relação à composição aí do estado de Goiás, com relação à geografia. São encontradas aí também, a gente já vê essa parte já da fauna, né? Que entra a questão das onças, né? O lobo-guará, enfim, ok? Mas vamos então aqui perceber outras características, né, que é o que eu vou trabalhar hoje com vocês, exatamente voltando aqui agora para a questão da bandeira do estado de Goiás, né, os símbolos, né? Quando a gente olha essa bandeira, por que tem essas cores azul, branca, amarela, verde, para a gente poder compreender, né? E dentro dessa compreensão, de fato, a gente vai estar aí conhecendo e sabendo como é que nós podemos estar preparados para trabalhar exatamente as questões que vão vir aí no dia da prova e ser assertivo, né? Fechar, gabaritar mesmo todos os conhecimentos que vier relacionado ao estado de Goiás, que é os conhecimentos gerais que eles vão colocar lá, para vocês não errar. Hoje eu estou trabalhando com vocês a parte da geografia de Goiás, tá? E aqui são os assuntos, na realidade, que a banca lá de Lusiânia está cobrando, que é o concurso de Lusiânia. Na realidade, a banca lá é a Fundação Aroeira, que está trabalhando com aplicabilidade aí deste concurso. Então, o que acontece? A geografia de Goiás, símbolos, né? Vamos aqui começar a analisar, aqui começando por esse símbolo, esse brasão de Goiás, né? Vamos aqui, ó, o brasão de Goiás, por exemplo, o escudo, né? Esse escudo, que é em formato de coração, ele vai simbolizar o estado de Goiás, esse escudo, tá? A parte superior do escudo, que está aqui em cima, nessa parte superior, né, representa o território demarcado para a futura capital federal. Olha aqui, esse aqui nessa parte superior, já vem aqui demarcado, demarcando aqui onde seria a futura capital de Goiás. Outra coisa que nos chama a atenção também, que é o espíncime bovino. Tá aqui, ó, não está percebendo aqui, o espíncime bovino exemplifica a nossa principal produção. Qual é a principal produção aqui do estado de Goiás? Vai exemplificar. Nós temos aqui, né, que a agropecuária é das atividades econômicas fortes no estado de Goiás. Mas, porém, nós temos também o milho, o molho, né, os molhos de arroz aqui em cima, ele traz aqui também essa produção, o ramo de café, de fumo, de cana-de-açúcar, que são outras importantes também produção do estado. Aqui, nessa parte superior, pode observar, tem aqui o pezinho de café, o arroz, né, os molhos de arroz, que eu coloquei essa parte aqui do lado do café. Já o campo amarelo, tá vendo aqui? Observa esse campo amarelo, ó. O campo amarelo com um losango vermelho, olha, um campinho amarelo com losango vermelho, nós vamos aqui perceber o seguinte, né, que dá a ideia de quê? De riqueza mineral em Goiás. E quando fala da riqueza mineral, eu já disse aí, a gente já tivemos uma aula voltada aí para a primeira atividade econômica que teve em Goiás. A primeira atividade econômica que teve em Goiás foi
o qual foi a mineração, tá? Depois a agricultura com a agropecuária, tá? E aqui hoje nós estamos aqui analisando esse brasão do estado de Goiás. Já no campo azul, esse aqui à esquerda, o campo azul aqui do escudo vê também a representação do quê? Do famoso Araguaia, né? Que forma o que? A ilha de Bananal. Então aqui está aqui o rio Araguaia, onde que vai formar a ilha do Bananal, ok? Aí já os anéis aqui, ó, esses anéis são 3, ok? São 3 anéis. E esses 3 anéis são as principais bacias do estado, que é o que a gente também vai falar um pouco hoje também sobre a hidrografia. Nós temos a Amazônica, a atual Tocantins, a Platina, que é Paranaíba, e Franciscana, que é o São Francisco. Então aqui nós temos aí já essa primeira introdução aí para a gente poder entender melhor. Ainda mais, temos aqui também que a geografia de Goiás, trabalhando o símbolo, quando olha a bandeira, né, a bandeira de Goiás, fica por, foi criada por quem, né? Se cair na prova, quem foi o autor aí, o criador da bandeira de Goiás? Joaquim Bonifácio de Siqueira, né? Que é estabelecido que foi estabelecida por lei para simbolizar o estado de Goiás. Então tá aí essa criação de fato da bandeira, que é o símbolo do estado. E aí se a gente observa essa bandeira, podemos aí observar que lá no brasão vai trazendo todos esses significados, tá? Também podemos aqui, ó, que apresenta a forma retangular, né, com 8 listras horizontais alternadas. As listas aqui são 8, tá? O primeiro quadro das listas pares, que são as verdes, e 4 listas pares amarelas, né? No canto simbolizando o Cruzeiro do Sul, tá? Aqui o Cruzeiro do Sul, que é as 5 estrelas, tá? A constelação, que é a constelação que deu ao Brasil seus primitivos nomes, que foi o quê? Vera Cruz e Santa Cruz, que aí a gente tem aqui que vai trazer exatamente essas estrelas que vai trazer os primeiros nomes do Brasil. Não esqueça também que o Brasil também teve o nome de Pindorama, em homenagem a quem? A uma Índia, ok? A regionalização. Aí quando a gente pega a regionalização, entendemos de que o Brasil ele é dividido em 5 regiões, tá? 5 regiões. E 5 regiões, quais são elas? Né? O Sul, o Sudeste, o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. E aqui tem aqui à sua direita, aqui exatamente a nossa região, que é o Centro-Oeste, onde está localizado o estado de Goiás. Entenda que nós temos Mato Grosso do Sul, e temos Goiás e também o Distrito Federal, que é aí a regionalização. A hidrografia, né? Falar um pouco da hidrografia. No estado de Goiás, é um estado de suma importância com relação à questão hidrográfica. Por quê? Porque no estado de Goiás nós temos aqui uma drenagem, né, de alimentadoras, né, de 3 importantes regiões hidrográficas do país. Olha, quais são elas? Né? Araguaia, Tocantins, São Francisco e Paraná. E aí o que vai ocorrer? Tendo aí como divisor exatamente né, os planaltos do Distrito Federal e em torno. Né, o estado de Goiás e as regiões hidrográficas. Então nós temos aí esse fator importante, ok? A nível de quilômetro, né, tá aqui embaixo, e a gente vai perceber que é um estado em que está uma concentração muito excelente da parte hídrica. Ainda um pouco mais, né? No leste do Distrito Federal, né, que a gente vai ver aqui que encontramos o quê? A bacia do Rio São Francisco, a leste do distrito, tá? O São Francisco. Já na região sul, tem-se o que é a bacia do Paraná. Na região nordeste, encontramos a bacia do Tocantins. E na porção oeste, temos a bacia do Araguaia. Então aqui dá para perceber as localizações hídricas de cada parte do estado. E aqui à esquerda
nós temos aqui um mapa onde que está retratando, né? O Araguaia, o Tocantins, o São Francisco e o Paranaíba. Então, esses 3 principais bacias hidrográficas que drena Goiás, tá? Drena. Ele não nasce em Goiás, drena. Ok? Então, falando sobre essa parte, então vamos aqui resolver algumas questões, tá? E a primeira questão é sobre a hidrografia. É importante destacar que é no território de Goiás que nascem drenagens alimentadoras de 3 importantes rios. Quais são esses rios? Nós acabamos de falar agora. Dentre essas 5 alternativas, quais delas vai aqui nos levar a compreender, na realidade, a entender de que foi e é essa parte hidrográfica? Falamos sim, destacando aí exatamente sobre a importância, né, dessas drenagens, né, dessa riqueza que há o Estado e que existe aí, essas principais bacias hidrográficas. E aí a questão vai exatamente retomar, fazendo uma pergunta dessa assertividade que nós temos. Por exemplo, né, quando eu trago aqui para vocês, perguntando, né, para que possamos aqui identificar dentro do território do estado de Goiás que vai nascer essas drenagens alimentadoras de 3 importantes rios. Seria o Parnaíba, Tietê e Rio Doce, né? A gente já percebe que quando se fala de Tietê, o Tietê já dá para a gente eliminar. Por quê? Porque o Tietê ele não passa aqui. Tietê é lá para o lado de São Paulo, né? Na região sudeste. Tapajós, Xingu também não é. Por que o Xingu? O Xingu está na região norte, que é o Pará. Jaguariba, né? Jaguaribe, também Jaguaribe não é. Esse aqui também não. Então, o que acontece? Se nós pegamos aqui esses rios aqui, ó, essas que drenam, não tem a ver com o estado de Goiás. Cita aqui o Paranaíba. Mas na letra E, né, nós temos aqui que Araguaia, Tocantins, São Francisco e Paraná, que é a letra, na realidade a letra E é a alternativa correta, tá? Espero que vocês estejam aí entendendo, pegando, tá? Pode fazer pergunta, né? Mesmo que você possa estar assistindo depois, posteriormente, mas querendo fazer pergunta, pode fazer pergunta que eu respondo, tá? Tanto através do Instagram, ou talvez quiser colocar nos comentários posterior. A segunda, sobre as características econômicas, físicas naturais do estado de Goiás. Trago aqui também alguma outra questões relacionadas a Goiás, tá? Mas essa aqui é voltada para a parte econômica. Observa-se que na região sudeste do estado encontra-se a maior quantidade de terras com solo do tipo terra roxa, que são naturalmente férteis para o desenvolvimento da agricultura. Essas características econômicas no aspecto físico-natural, tá? Características econômicas físico-naturais. Quando fala dessa característica física naturais, está falando da realidade de uma produção sem necessidade, de fato, de uma total mecanização, tá? Da participação de industrialização. Por exemplo, letra B. Em virtude de ser uma região dominada por planaltos, a existência de recursos minerais disponíveis para exploração comercial no estado é relativamente pequena. A gente sabe que não é pequena. A exploração comercial na parte exatamente de recursos, né? A gente sabe que a exploração comercial ela tem aí seu significado, parte bastante significante, né? A letra C, a grande produção de soja responsável pela alta taxa de exportação do produto pelo estado de Goiás é decorrente das lavouras sequeiras. Olha, aqui a gente já pode estar atento, porque o estado de Goiás ele é um grande produtor de soja.
Tá? E essas plantações de soja, como é que elas ocorrem? Essa lavoura de sequeiras, né? Quando você fala de sequeira, aí você pensa assim, tá, professor, mas o que é isso, né? Essa questão sequeira. Eu não ouvi nunca nem falar, né, sobre essa palavra. Então aí já começa por aí, né? A gente tem que estar atento com relação a a algumas palavras, porque isso vai ajudar e muito, né, a entender o que vem levar a esse conhecimento. Por quê? Porque a partir desse momento que a gente fala de fator sequeiro, né? Como que é essa produção, o que isso vai significar, né? A gente tem que estar por dentro desses fatores, né? Para não ficar perdido, né? Então, o que ocorre? Essa produção é uma produção em que não há uma necessidade maior, né, de poder fazer investimento, aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, um investimento mecanizado, né? Mecanizado, porque se faz um investimento mecanizado, as coisas de irrigação, não, tem que ser irrigado. Tá? Então, o que a gente vai pensar sobre isso? Quando traz essa palavra de sequeiro, né, quer dizer que é uma modalidade agrícola, né, que visa atingir o quê? Eficiência em terras áridas, através de quê? Da escolha da espécie do cultivo. Então, por isso que essa plantação de sojas, né, ela é analisado o terreno, tem que estudar o terreno, verificar essas possibilidades de produção, né, que vai render. Então, passa por uma análise. Então, essa é uma modalidade sequeiro, tá? Que não necessita, sabe do quê? De irrigação. Se não necessita de irrigação, por isso é que vai estar aí voltado para a questão sequeiro. Então, a alternativa aqui, já quero adiantar para vocês, que vai ser a letra C. Vamos verificar? Letra C, isso mesmo, tá? Porque a grande produção de soja responsável pela alta taxa de exportação do produto pelo estado de Goiás é decorrente exatamente das lavouras sequeiro, que são lavouras que não necessitam de irrigação, tá? Irrigação. Se não necessita de irrigação, isso aí é a atividade sequeira, ok? A terceira, o estado, né? O estado que tem limite com Goiás quais são os estados que fazem limite com Goiás? Isso aqui também cai em questão. Isso aqui são questão elaborada pela UFG, tá? Em concurso da UFG, trabalhado por essa banca. Quais são os estados? Pará, Tocantins, Minas, né? Minas Gerais e Distrito Federal, Tocantins, Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, Maranhão, Bahia, Espírito Santo. Olha, aqui a gente já pode ir eliminando algumas questões, né? A gente já consegue eliminar. Não faz com Maranhão, tá? Não faz aqui, ó, Espírito Santo também não. A gente vai observando quais são aqui os estados que vai fazer divisa. Tocantins, Bahia, Minas, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Qual desses a alternativa? Então dá para se pensar um pouco, tá? Então, o que a gente elimina, né? Eliminamos aqui, desculpa aqui, né? Apertei, que é a letra B antes, mas observa, lá no mapa que nós olhamos, que tem Tocantins, Bahia faz limite com o estado de Goiás, Minas Gerais faz também, e Mato Grosso do Sul faz divisa também aqui com o estado de Goiás. Então, essa letra B. 4, né? Assinala a alternativa correta acerca da paisagem cultural. Olha aqui, voltemos e falamos sobre a geografia, tá? Também chamada de paisagem humanizada ou de paisagem geográfica. Já ouviu falar disso? Né? Paisagem humanizada. Professor, como que eu vou saber essa coisa da paisagem humanizada, né? Nós temos que estar atento, né?
quando a gente falar de paisagem humanizada, são aquelas que em maior parte ou menor escala vai sofrer o quê? Transformações por parte do ser humano, né? Sempre que existir uma construção humana, vai de fato ter aí uma paisagem humanizada. Então a pergunta exatamente está falando, que é para assinalar a alternativa correta acerca da paisagem cultural, também chamada de paisagem humanizada, ou de paisagem geográfica. A paisagem cultural não apresenta alteração ao longo do tempo? Será que isso acontece? A paisagem cultural, sim, ela sempre vai estar tendo aí, né? A paisagem cultural, ela não apresenta alteração, apresenta, com certeza. Então não é a letra A. A paisagem cultural é construída apenas por elementos culturais? Olha, apenas, olha, tem que estar atento, apenas por elementos culturais? Não, não é isso não. Então, não é essa aqui. Já dá para a gente eliminar. Letra C. A paisagem cultural é resultado da interação dos seres humanos com o seu ambiente natural e é através delas que podemos perceber as diferentes formas com que a sociedade se relaciona com a natureza. E aí? Letra D. A paisagem cultural é aquela formada por elementos da natureza, os quais sofreram. Então, o que eu falei agora há pouco? O que é uma paisagem humanizada? A paisagem humanizada é uma paisagem que teve uma interferência humana. Se teve uma interferência humana, de fato, nós vamos ter aqui que é a letra C, tá? Que é a letra alternativa correta. E a última questão, né, para nós podermos tá aí por dentro, já dentro dessa perspectiva, para poder a gente não perder aí as assertivas, o conhecimento, né, o que a gente está trabalhando. Tem aqui, ó, há bastante variação de relevo. Lá no início eu falei sobre a questão física, geográfica física do estado de Goiás. Há bastante variação no relevo do goiano. Essas variações, dentre os pontos de maior altitude, encontra onde? Onde é que está a maior altitude geográfica aí com relação ao relevo no estado de Goiás? É o Morro do Couto? É o Pico da Neblina? Né? É o Pico da Bandeira? É o Pico 31 de Março ou Chapada dos Veadeiros? Lembra quando eu falei lá no início da nossa aula de hoje? Eu falei sobre isso, tá? Eu falei que o estado de Goiás está localizado na região centro-oeste, né? Falei também com relação à localização que está no Planalto Central Brasileiro. Falei da vegetação, né? A vegetação predominante que é o cerrado. Lembra disso aí que eu falei? Isso aí eu trouxe. Citei um pouco também da parte da hidrografia, tá? E falei também da questão dos relevos no estado de Goiás, tá? Falei com relação a esse Planalto Central, quanto vai, né? Os picos mais altos, os picos mais baixos, né? E menos alto. Então eu disse que ele, além do mais, né? Quando eu disse para vocês que está localizado na região central brasileira, que o estado de Goiás, ele de fato tem relevos bastante variados e com planaltos, né? Chapadas e vales, as maiores altitudes e com destaque a qual? Né? Com destaque a Chapada dos Veadeiros. Eu disse isso no início da minha aula de hoje. Então hoje está aqui, ó, exatamente, há bastante variação de relevo no território goiano. E dentre os pontos, né, de maior altitude, encontra a Chapada dos Veadeiros, letra E. Ok? Está aí a letra E, que é, de fato, a nossa alternativa. Ok? Então, hoje, a nossa aula, né, foi aí uma aula voltada sobre a geografia de Goiás. Espero que vocês tenham entendido, né, compreendido, resolvido algumas questões, acertado mesmo antes de eu falar qual é a alternativa correta. E é isso aí, tá, pessoal? Não podemos desanimar, vamos estar firme, né?
Quero aqui deixar também um pedido, né? Segue lá nas redes sociais, tá? No Instagram. Segue lá no Instagram, que você vai colocar lá gel_história, tá? gel_história_alvino, lá no Instagram, ok? E no YouTube, né, você também pode pesquisar lá através da Gel História, né, Gel-História com Alvino, beleza? Você vai encontrar também lá também através do YouTube. Pode jogar lá tem várias dicas. Através do Instagram também quero dizer para vocês que eu sempre tenho colocado algumas dicas lá para vocês. Tenho colocado algumas curiosidades, né, alguns quiz para que você possa também ir treinando. E é isso aí, não pode desistir, não pode parar. E vou estar trabalhando às quarta-feiras, fazendo aí uma live, exatamente colocando mais material para que vocês possam ir acompanhando, né? Acredito que vai dar certo e dando certo, vocês vão estar aí juntamente agregando conhecimento ainda mais, ok? Quero aqui deixar um abraço para todos vocês e até a próxima.